Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. Hoje vamos falar sobre um assunto que está dominando as redes sociais há semanas. Algo que está sendo debatido ao mesmo tempo por fãs de futebol, amantes da música, fãs de K-pop e até mesmo por pessoas que simplesmente assistiram à cerimônia de abertura da Copa do Mundo. E quando um tema consegue unir tantas comunidades diferentes em uma mesma discussão, isso significa que estamos diante de algo realmente importante. Estamos falando de Goals, o hino oficial da Copa do Mundo FIFA 2026, interpretado por Lisa, Anitta e Rema, em comparação com Dreamers, o hino oficial da Copa do Mundo FIFA 2022, interpretado por Jungkook e Fahad Al-Kubaisi. Mas a grande pergunta que todo mundo parece estar fazendo, mesmo que alguns não admitam, é esta: por que, em 2026, com uma nova Copa do Mundo acontecendo em solo americano, com uma nova música oficial recebendo meses de divulgação global e uma enorme campanha de marketing, praticamente toda a conversa sobre Goals acaba voltando para Dreamers? Por que Jungkook continua sendo mencionado? Por que uma música lançada há 4 anos ainda é considerada por tantas pessoas como o exemplo perfeito de como um hino de Copa do Mundo deveria soar? Antes de continuar, quero deixar uma coisa muito clara. Este não é um vídeo de hate. Não é um vídeo para atacar Goals, nem Lisa, Anitta ou Rema. Todos são artistas extremamente talentosos, que não criaram essa comparação e merecem ser analisados com justiça. O que vamos fazer aqui é uma análise honesta sobre por que uma música lançada há 4 anos estabeleceu um padrão que parece extremamente difícil de superar. E a resposta para essa pergunta é fascinante, porque ela diz muito sobre música, cultura e sobre a diferença entre momentos que realmente acontecem de forma natural e momentos que são cuidadosamente planejados para acontecer. Então, se você está pronto, vamos começar. Primeiro, precisamos contextualizar tudo isso. Talvez algumas pessoas assistindo a este vídeo sejam fãs de futebol e não acompanhem o universo do K-pop tão de perto. Por isso, vale lembrar que a Copa do Mundo possui uma longa tradição de criar músicas oficiais para cada edição do torneio. Essas músicas não são apenas trilhas sonoras, elas acabam se tornando parte da memória coletiva da própria competição. Quando alguém ouve Waka Waka, imediatamente se lembra da Copa de 2010 na África do Sul. Quando alguém ouve The Cup of Life, volta instantaneamente para a Copa de 1998 na França. Essas músicas ficam eternamente associadas a momentos que bilhões de pessoas viveram juntas ao redor do planeta. Para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, a FIFA escolheu Jungkook, do BTS, ao lado do cantor catariano Fahad Al-Kubaisi. O resultado foi Dreamers. E o mais impressionante é que Dreamers conseguiu algo que raramente acontece com hinos de Copa do Mundo. Ela ultrapassou o evento. A música passou a ser ouvida muito depois do torneio terminar. Entrou em playlists comuns. Continuou sendo compartilhada nas redes sociais. Pessoas que nunca tinham escutado BTS começaram a gostar da canção. Comentaristas esportivos que não sabiam praticamente nada sobre K-pop mencionavam a música durante transmissões. Dreamers deixou de ser apenas um hino oficial. Ela se tornou uma música querida por si só. E agora, 4 anos depois, surge Goals, e a comparação simplesmente não desaparece. Então, o que aconteceu? O que Dreamers fez de tão especial? Para entender isso, precisamos compreender o que realmente faz um hino funcionar. Um hino tem uma missão muito diferente da maioria das músicas. Ele não precisa ser a canção mais inovadora do mundo. Não precisa revolucionar um gênero musical, nem necessariamente representar a visão artística mais profunda de um artista. Um hino precisa fazer bilhões de pessoas sentirem algo parecido ao mesmo tempo. Precisa criar uma emoção compartilhada entre culturas, idiomas e realidades completamente diferentes. Isso significa que a música precisa ser universal sem ser genérica, emocionante sem parecer forçada, grandiosa sem se tornar exagerada. E é exatamente aqui que Dreamers se destaca. A produção é cinematográfica e emocionante, mas não é excessivamente carregada. Existe espaço para respirar. A melodia é extremamente memorável. Depois de ouvi-la uma vez, muitas pessoas já conseguem cantar o refrão. E isso é uma das coisas mais difíceis de conseguir na composição musical.
Mas talvez o aspecto mais importante seja o tom emocional da música. Dreamers vive naquele espaço perfeito entre esperança e realização, entre sonho e conquista, entre expectativa e possibilidade. Ela transmite a sensação de nós chegamos até aqui. Algo especial está prestes a acontecer. E esse é exatamente o sentimento que combina com a abertura de uma Copa do Mundo. Já Goals segue uma direção diferente. Ela é mais energética, mais vibrante, mais focada em vitória, confiança e celebração. E isso não é necessariamente algo ruim. Afinal, futebol é competição, é disputa, é triunfo. O problema é que esse tipo de energia funciona melhor durante os melhores momentos de uma partida. Funciona quando alguém marca um gol decisivo, quando uma torcida explode de alegria. Mas a cerimônia de abertura é um momento diferente. Ninguém venceu nada ainda. É um momento de expectativa. É o instante em que o mundo inteiro prende a respiração antes do início da competição. E Dreamers capturou essa emoção de forma quase perfeita. Agora precisamos falar especificamente sobre Jungkook, porque é impossível separar o sucesso de Dreamers da performance que ele entregou. E não quero simplesmente dizer que ele é talentoso. Quero explicar por quê. Jungkook possui uma característica vocal muito rara. Sua voz consegue soar íntima mesmo em escala gigantesca. Normalmente, quando uma voz é amplificada para um estádio inteiro, ela perde parte de sua proximidade emocional. Ela se torna grandiosa, mas também distante. Com Jungkook acontece o contrário. Mesmo em um estádio lotado, sua voz continua parecendo pessoal. Parece que ele está cantando diretamente para você. E isso é exatamente o que um hino precisa. Porque um hino deve fazer bilhões de pessoas sentirem que aquela música foi feita especialmente para elas. Também existe a questão da apresentação na cerimônia de abertura. Jungkook se apresentou sozinho diante de uma das maiores audiências do planeta. E ele fez isso com uma confiança impressionante, sem coreografias extravagantes, sem tentar preencher cada segundo com um espetáculo visual. Ele simplesmente cantou, confiou na música, confiou na própria voz e confiou na própria presença. Essa simplicidade tornou o momento ainda mais poderoso. Há uma força enorme em artistas que não precisam exagerar para transmitir emoção. E foi exatamente isso que vimos naquela noite em Doha. Por outro lado, a escolha de Lisa, Anitta e Rema para Goals é interessante. A ideia faz sentido. Temos representantes da Ásia, América Latina e África em uma única música. É um conceito global que combina perfeitamente com a Copa do Mundo. Além disso, os três artistas são extremamente talentosos. Lisa é uma das performers mais populares do planeta. Anitta construiu uma carreira internacional impressionante. E Rema provou com Calm Down que o Afrobeats pode conquistar qualquer lugar do mundo. Então por que tanta gente continua preferindo Dreamers? Uma das explicações é que três artistas diferentes trazem três estilos diferentes, três identidades musicais distintas. E isso torna mais difícil criar uma jornada emocional totalmente unificada. Dreamers tem uma única direção emocional. Ela cresce naturalmente até seu clímax. Já Goals, às vezes parece mais uma vitrine de talentos do que uma viagem emocional completa. E hinos precisam funcionar como jornadas. Eles precisam levar o público para algum lugar. Outro ponto importante é que algumas pessoas sentem que Goals parece ter sido construída estrategicamente, como se cada elemento tivesse sido escolhido para maximizar alcance global, representação geográfica, mercados internacionais, diversidade cultural. Tudo isso é positivo. Mas quando uma música parece ter sido planejada em excesso, algumas pessoas acabam sentindo falta daquela sensação de espontaneidade artística. E o público costuma perceber isso mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo. Existe uma diferença entre uma música que nasce naturalmente e uma música que parece montada peça por peça. E talvez essa seja uma das razões pelas quais tantas pessoas continuam voltando para Dreamers. Também existe o contexto cultural. Em 2022, o BTS estava vivendo um dos momentos mais importantes de sua história. Não eram apenas artistas famosos, eram um fenômeno global. E ver Jungkook fazendo sua primeira grande declaração solo diante de bilhões de espectadores foi algo histórico. Parecia que algo importante estava acontecendo naquele exato momento. E essa sensação de presenciar um acontecimento único é exatamente o que um grande hino precisa transmitir.
Curiosamente, essa comparação não está sendo feita apenas pelos ARMYs. Jornalistas musicais, comentaristas esportivos, escritores especializados em futebol, espectadores casuais. Muitas pessoas sem qualquer ligação com o BTS também utilizam Dreamers como referência. E quando uma comparação ultrapassa o fandom e entra na conversa cultural mais ampla, isso costuma indicar que existe algo genuinamente especial naquela obra. Claro, existem os números. Dreamers teve um excelente desempenho nas plataformas de streaming após a Copa de 2022, e parte desse sucesso veio do enorme apoio da ARMY. Mas números, sozinhos, não explicam por que a música continua sendo lembrada 4 anos depois. Números explicam popularidade, mas não explicam permanência. Dreamers permaneceu porque deixou uma impressão duradoura, porque fez as pessoas sentirem algo. E quando alguém tenta imaginar como um hino de Copa do Mundo deveria soar, essa música continua surgindo naturalmente na memória. E talvez essa seja a maior prova de seu impacto. No final das contas, toda essa discussão revela algo interessante sobre a música global atual. Mostra que o centro da cultura pop mundial mudou. Hoje, uma música interpretada por um artista coreano pode definir o padrão para um dos maiores eventos esportivos do planeta. Algo que, há 10 anos, muita gente consideraria impossível. E isso é extraordinário. Jungkook, que atualmente continua escrevendo sua história como um dos artistas mais influentes de sua geração, merece reconhecimento por ter criado um momento que continua sendo lembrado anos depois. Goals não é uma música ruim, muito longe disso. Mas para muitas pessoas, Dreamers continua sendo algo especial. E a diferença entre uma boa música e uma música realmente memorável é exatamente aquela que bilhões de pessoas conseguem sentir, mesmo quando não conseguem explicar em palavras. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje aqui no K-Pop Coreia. Agora eu quero saber a sua opinião. Você prefere Dreamers ou Goals? Deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem bem e bora high!